Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós continuaremos a nos apresentar para os músculos, né? Porque é, são são a coberta que a gente possui, né? É uma coberta viva, uma coberta que nos permite ir além, né? Nos permite acessar com segurança e até mesmo conhecer, né, do é, esse essa realidade onde tudo é permitido, né? É, falando da realidade energética, vamos dizer assim, né? Ou a contração, né? Dentro da resolução muscular, né? Quando a gente consegue sentir, né? O músculo, ele eleva o sentido a uma razão. A razão que o músculo eleva essa energia, ela é, ela ganha propósito, significado com o movimento dessa aliança de composições orgânicas, né? Teciduais. E isso configura-se como um sistema, né? Então essa rede de células que são formadas e especializadas que entregam para nós toda essa toda essa gerência, essa razão, né? É, estamos conhecendo porque a estamos nos apresentando a ela porque a o preparo, né, científico, acadêmico, ahn, fez, né, uma para conhecimento já há anos uma modelação nessa nessa luz. Então, o que era energia, o que era luz, o que era matéria, se fez modularmente falando uma luz de conhecimento, que é a luz consonante, né? Você tem o som que tem empregação, que emprega na matéria, e você tem o símbolo, e dentro desse conhecimento a gente cria lojas de interpretação, entendimento, e nessas lojas os produtos são os produtos do conhecimento dessa dessa desse arquivo, no caso desse músculo, né? Então um músculo, a anatomia basicamente, né, ela se fez lojas do ser humano e ela entrega para nós até hoje razões, sentidos, conhecimentos e até mesmo vamos dizer assim, modos de formação,
né? Ou seja, ela nos ajuda até mesmo a escolher aquilo que é melhor seguindo as suas escolhas. E como a gente observa as escolhas desses músculos? Uai, a gente aplica neles uma dúvida. E uma dúvida é uma energia. Só que é uma energia que não se conhece direção, né? Então a dúvida é isso. É uma energia que não se conhece direção. E os músculos, eles são encantáveis porque eles formam, sistematicamente falando, um caminho eterno no organismo, em uma organização que a gente chama de vida. E o caminho eterno que o músculo forma, para toda dúvida, ele encontra uma solução, ou seja, um caminho. E a gente pode até mesmo ter dúvidas iguais com caminhos diferentes, porque o ser humano ele não tem muita qualidade de contraste entre suas noções faladas, né? Então, quando a gente fala com uma pessoa, uma dúvida, ela, ela se transforma, ela passa de uma subjetividade para algo que tende a ser objetivo, tende a ser prático. Mas acontece que nós somos muito subjetivos. A nossa linha de raciocínio não costuma ser prática. A gente aplica uma formularidade ética de atuação prática apenas em modelos de atuações, principalmente atuações no sentido trabalhísticas, né? Que nos cobram algum capital, né? Algum giro, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque não é bom, não é gostoso para o organismo falar mentira. E ser prático num sentido de negar a subjetividade das coisas é uma mentira, né? Porque você precisa ignorar muitas soluções para ter certeza de que uma solução é a melhor. E quem faz isso muito bem é o ator e a atriz. Só que é o papel deles parecer que são os melhores expoentes da trama naquele momento. Entretanto, muitas vezes não são. Bom, só que a gente tem uma noção e a gente sabe que o organismo, ele, em sua sistemática, né, sua união coordenada, consegue ser sempre verdadeiro, né? Sempre. Por conta da sistemática, né? E então não tem como mentir. Não existe a mentira nesse terreno. Toda energia, toda dúvida energética vai levar a um caminho de reação muscular.
um movimento, né? E é bom afirmar isso, que o movimento não se repete, a menos que você aceite dizer objetivadamente que existe uma repetição ali. Só que é uma mentira. Nenhum movimento se repete. Entende? Não há, né? Isso sendo exato, sendo preciso, né? Não tendendo a estabelecimentos de julgabilidade, né? Não levando a graça em consideração, né? Porque a graça é um fenômeno de importância que nós soubemos plantar com jogos de previsões, porque a gente armou uma escala de previsões, a gente fechou um resultado possível. A gente tendenciou a manobra movimentada. E aí, isso já é por si só uma escala de aprisionamento, né? Uma escala de consideração. Acontece que as coisas não são muito assim consideradas. A gente, para considerar alguma coisa, a gente entra no terreno da ciência, que trabalha com considerações. Ela armazena sensibilidade lógica de descrever acontecimentos a partir da modelação significante. Mas, de fato, nada se parece. Acontece que a gente estimula-nos a concordar-nos com a semelhança que pode parecer mediante a voz que vos fala. Então, quando você fala, olha, não parece, tal, 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 aí eu olho para você e julgo. Devo dizer que parece ou não? Porque nunca parece. Mas por doar-me ao conhecimento expressionado pela pessoa que vos fala, né, você diz, é mesmo, até que parece mesmo. E aí a gente solidaria sente, né? Por solidariedade a gente vive e gerencia esses impulsos de movimentos estudantis, movimentos científicos. E para conhecimento, né, de dessas lojas, até para poder crescer em munições no sentido dos produtos já adquiridos, a gente deve conhecer, né, o máximo possível de recursos científicos, né, tecnológicos daquilo que se tem, né? Então, dentro da anatomia a gente tem os recursos, né, os nomes, as terminologias, as localizações, as características e tudo mais, as formas. Então, no vídeo de hoje, né, a gente vai entrar no campo dos conhecimentos dos músculos abdominais. E o primeiro que a gente vai ver é o reto anterior do abdômen.
O músculo reto do abdômen é o principal músculo da parede anterior do corpo. Ele se verticalmente desde o púbis até as costelas e é dividido ao meio por uma faixa de tecido chamada linha alba. É o famoso músculo responsável pelo aspecto de tanquinho. Não gosto muito desses trabalhos com esses tipos de... não gosto muito, não. Funções principais. Flexão do tronco. Aproxima a caixa torácica do quadril. Movimento de crunch. Postura e respiração. Estabiliza a pelve, comprime as vísceras abdominais e auxilia na expiração forçada. Então ele consegue ajudar a pelve, né, na estabilização e proteção, além de utilizá-la para auxiliar os movimentos torácicos. E outro trabalho muito importante é o comprimir as vísceras, né? Porque com essa compressão, né, esse comprimir, você mantém as vísceras com movimentos reduzidos de tal forma que elas estejam protegidas, né? Os órgãos do abdômen eles não fiquem balançando quando você caminha, faz um monte de coisas. Então você pode fazer muitas tarefas porque esse músculo exatamente mantém as coisas no lugar, né? Veda, né? Pontos de referência anatômica. Crista e sínfise púbica. Crista púbica, tubérculo púbico e sínfise púbica. A inserção é a face externa e inferior da quinta à sétima cartilagem costais e processo tifoide. Inervação, 5 últimos nervos intercostais. Ele aumenta da pressão intraabdominal, retroversão báscula da pelve, traciona os ossos pubis para cima e para trás. Flexão do tronco.
reto anterior do abdômen. As aponeuroses dos músculos abdominais vão auxiliar na formação de bainhas que revestem o músculo reto abdominal. A aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen mais o folheto anterior da aponeurose do músculo oblíquo interno do abdômen se unem anteriormente ao músculo reto abdominal para formar a bainha anterior do reto abdominal que se fixa na linha alba. O folheto posterior da aponeurose do oblíquo interno, justamente com a aponeurose do transverso do abdômen, formam a bainha posterior do músculo reto abdominal, que também se fixa na linha alba. A aponeurose é isso daqui, ó. Essa parte branca. Seriam essas molduras aqui entre os músculos, né? Transverso, oblíquo interno, reto abdominal, oblíquo externo. Esse é o oblíquo interno. Aqui é a linha alba. Oblíquo externo, oblíquo interno.
bem pequenininha. Então vamos lá. A gente tem o oblíquo interno e o oblíquo externo. Então é mais ou menos assim. Tem esse oblíquo externo aqui. Interno a gente tem um outro oblíquo aqui. Oblíquo é assim, né? É essa disposição. Vamos ver se tem mais alguma. Mas a gente vai ter que fechar isso aqui. Ah, tá aqui, ó. Interno e externo. Vamos ver aqui a diferença. Os músculos oblíquo externo e interno formam a parede lateral do abdômen. O oblíquo externo é o mais superficial, com fibras descendo para dentro como mãos no bolso. O oblíquo interno fica por baixo com fibras subindo para dentro. Juntos atuam na rotação, flexão lateral do tronco e compressão do abdômen. Estes músculos têm características, localizações e funções muito específicas. Músculo oblíquo externo é o maior e mais superficial dos músculos laterais do abdômen. A origem: superfície externa das costelas anteriores, quinta a 12ª costela. Inserção: crista ilíaca, ligamento inguinal e a aponeurose que vai até a linha alba. Ação: flexiona o tronco quando contrai bilateralmente, flete lateralmente e faz a rotação contralateral. Gira o tronco para o lado oposto. Músculo oblíquo interno situa-se logo abaixo do oblíquo externo, sendo menor e mais fino. A origem: crista ilíaca, ligamento inguinal e fáscia torocolombar. Inserção: bordas inferiores das últimas costelas, 10ª, 12ª e aponeurose na linha alba. Ação: ajuda na expiração, comprime o abdômen e realiza a flexão do tronco. Na rotação, atua de forma homolateral, gira o tronco para o mesmo lado da musculatura contraída. Ação combinada e exercícios. A principal função do trabalho conjunto desses músculos
e do transverso do abdômen, que ainda a gente vai falar, é garantir a estabilização do tronco e o core para a tá. Bom, então esses são os oblíquos. O próximo é o transverso do abdômen. Do abdômen. O músculo transverso do abdômen é a camada mais profunda da parede abdominal. Ele atua como uma cinta ou corcelete natural, envolvendo a região lombar. As principais funções: estabilização da coluna, suporta e protege a região lombar, prevenindo dores e lesões. Core forte, ajuda a manter a postura e fornece base para movimentos seguros de braços e pernas. Respiração auxilia na expiração forçada, ao comprimir as vísceras e empurrar o ar para fora. Aparência segura os órgãos abdominais, contribuindo para uma barriga mais plana e tonificada. Vamos ver se a gente acha uma imagem melhor do transverso.
Então esse aqui é o músculo transverso. Essencial também para a temperatura e para garantir a atividade, né? Química dos tecidos que realizam trabalhos complexos em associação com outros insumos. Por exemplo, os rins, o estômago, o fígado, e por esse. Então esse é o transverso. Os outros também, né? Transverso. E o último do abdômen é o diafragma. Qual seria a melhor imagem? Nossa, essa imagem bonita, hein? Parece até um cogumelo. Parece. Ai, ai. Pera aí que eu não posso ter muita graça. Não rir muito não, porque o computador ele é muito sério. Ele é muito sério. É como se ele fosse... Meu computador, ele é como se ele fosse religioso daqueles que levam muito a sério. Não sei se é obsessivo. Aí, nossa, que doideira. Que músculo, hein? Parece até a capa de um livro, né? Vamos ver aqui o que informamos-nos. O diafragma é um músculo em forma de cúpula que separa a cavidade torácica da abdominal. Ele é o principal músculo responsável pela respiração. Abaixo estão os detalhes de como ele funciona e suas principais funções. Como funciona na respiração? Inspiração, entrada de ar. O diafragma se contrai e desce. Isso aumenta o volume do tórax, criando um vácuo
que suga o ar para dentro dos pulmões, por diferença, né, de gradiente. Expiração, saída de ar. O diafragma relaxa-se e sobe, voltando à sua forma original. Isso empurra o ar para fora dos pulmões. E tá aqui, né? Esse diafragma, né? Ele é o responsável por muitas técnicas do ser humano em desenvolvimento operacional com a natureza. Então, muitas invenções estão atreladas às tecnologias que encontramos nos organismos vivos. Outras funções e curiosidades. Aberturas essenciais. Possui 3 aberturas hiatos que permitem a passagem de estruturas vitais como o esôfago e a artéria aorta, além da veia cava. Soluços acontecem quando ocorrem contrações involuntárias e espasmódicas do diafragma. Né? Um estímulo químico, né? Por exemplo. Postura e pressão. Ajuda a estabilizar a coluna lombar e auxilia no aumento da pressão intraabdominal durante esforços como tossir ou evacuar. Então, é um grande auxílio nas relações mecânicas que os músculos acordam, dando propósito, sentido para as nossas vidas e navegações, encontros com a vida. Então é super interessante mesmo, é fascinante e, né, ninguém jamais conseguiu criar algo semelhante a isso, né? Então e até porque, né? Vamos dizer assim, por que algum ser iria criar algo assim, né? É uma dúvida que, né, buscamos respostas, buscamos responder, né? Por quê? Por que alguém um dia acordou e pensou, eu vou criar alguém com esses tipos de relações musculares? Na verdade, a gente, né, é um resultado que, em meio a muitos resultados, consegue atuar sobre medidas reguladas pelos resultados que nos trouxeram à vida, né? E então é bem isso mesmo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo para começar a falar dos músculos do braço. Um abraço para vocês e fui!